Olá pessoal, vamos à segunda parte do nosso tutorial. Estamos fazendo um jogo em 2D, cujo autor original em JavaScript é Frank's Laboratory. Estamos convertendo este código para VBA com OpenGL. Neste tutorial nós vamos trabalhar com State Management e Parallax Background. Ok? Vamos ao tutorial. No primeiro tutorial nós terminamos com esta tela, ok? Criamos a classe Game, a classe Player e a classe Input, que gerencia o nosso teclado. Agora vamos fazer algumas alterações para preparar para a animação do nosso player, ok? Primeira alteração, vamos fazer na classe Game, vamos incluir duas variáveis, public speed e max speed. Essas duas variáveis potencialmente serão usadas quando nós estivermos trabalhando com o Parallax Background. Vamos atribuir o valor 1 para meio speed e o valor 3 para max speed. Ok. Vamos fazer alteração também no nosso módulo Window. Nós já temos a nossa classe Stopwatch e vamos começar a trabalhar com ela. Ok? Vamos declarar public gtimer as new stopwatch. Vamos declarar também algumas variáveis para calcular o delta time. Ok? Então, public fps current time last time e o delta time. Vamos declarar também gDisplayCount longo e gelapse de time também como longo. Com isso, nós já podemos incluir um código logo depois do while running. Vamos colocar o nosso current time, ele vai ser igual ao nosso gtimer, elapse de milliseconds, dividido por 1000. O nosso delta time, ele vai ser igual ao nosso current time menos o nosso last time, que ainda não foi inicializado. E o nosso last time passa a ser igual ao nosso current time. Ok. Agora a gente pode chamar uma função que a gente vai criar. Vamos chamar o call um timer block. Vamos criar uma função chamada timer block. Vamos declará-la como privada, private, porque ela vai servir somente para o escopo deste módulo. Private sub timer block. Aqui a gente vai incrementar o contador e quando ele for igual a 100, a gente tem o FPS. E com isso a gente pode calcular o elapse de time, para que a gente possa depois calcular o nosso delta time. Então vamos lá. Nosso gDisplayCount, gdis é igual a gDisplayCount mais 1.
Se o gDisplayCount for igual a 100, então vamos dar um end if aqui. Ou seja, se ele for igual a 100, a gente obtém um FPS. Já vamos dar um format para formatar a saída. E ele vai ser o nosso gDisplayCount dividido pelo nosso gtimer elapsed milliseconds dividido por 1000 menos o nosso gelapsed time. E a formatação que nós vamos colocar vai ser um 0. Aqui, ok, corrigindo, vamos fechar. Beleza. Com isso a gente tem o FPS, que é format. E agora a gente obtém o gelapsed time. E vai ser o nosso gtimer elapsed milliseconds dividido por 1000. Debug, compile, timer, proc. Debug, compile, save. Uma outra alteração, no nosso WinProc, nós vamos acrescentar mais um evento, que é o evento Activate. Para isso, vamos vir aqui nas nossas declarações de constantes, public const wm activate. Ela vai ter um valor de EH6. Voltamos para o nosso wmdproc. Logo depois do create, vamos acrescentar um wm activate. Quando esta função, quando este evento acontecer, quando ele for acessado, a gente inicializa o temporizador. Então, nosso gtimer start. E vamos dar um do eventos aqui. Usa-se bastante do event dentro do formulário do VBA, formulários do VB, não necessariamente dentro do formulário do Windows como a gente está criando, mas não deve gerar nenhum problema para nós. Ok. Até esse momento, nenhuma alteração significativa, Nós acrescentamos código, porém, se nós formos no nosso código e rodarmos, o que a gente vai ver ainda é a mesma situação. Então vamos iniciar agora, teclando Alt F11, a nossa classe para controlar os estados do nosso player. Vamos chamá-la de cPlayerState. cPlayerState. E para nos auxiliar, vamos utilizar um enumeration. Facilita na hora da gente digitar o código. Então, enum_states end enum. E aqui a gente põe os estados que vão definir os estados do nosso player. Então vamos começar com sitting, vai ser 0, running é igual a 1, jumping é igual a 2, falling é igual a 3, rolling é igual a 4, diving é igual a 5 e hit é igual a 6. Ok. Vamos criar algumas variáveis para poder começar a trabalhar. Então, a primeira variável vai ser uma variável state as status, public state as states. A segunda vai ser o nosso game, public game as game, e um player, public player as player.
E vamos declarar também o input key as sem input. Então, public. Ok. Vamos criar uma função de suporte? Ainda não. Vamos iniciar o equivalente ao nosso constructor. Porém, vamos chamá-lo de setPlayerState. A gente passa o game as game e com isso a gente já consegue dar um set megame é igual ao game que a gente está passando. Uma vez setada a referência, configurada a referência para o game, a gente pode dizer que o nosso player vai ser o nosso game player. Então, set player é igual ao game player. Ao invés de eu ter que digitar me game player, eu posso substituir agora por player. E a mesma coisa para o input. Posso dizer que o set input key é igual ao me game input render. Input keys. Vamos voltar para input keys aqui. Debug, compile e save. Vamos criar uma funçãozinha de suporte que é o setState. Function setState. Onde a gente vai passar um state states. Isso dentro do player state. A gente vai estar interagindo entre o player e o player state. É como se nós fôssemos digitar tudo isso dentro da classe player, porém a gente vai estar digitando dentro da classe player state e interagindo entre ela. Então, o me state é igual ao state que eu estou passando aqui. A gente pode observar que quando eu ponho o igual, ele já lista para nós os states. Porém, o state vai ser passado como parâmetro, então a gente não vai definir um fixo. Ok? Essa state. E aí, agora a gente começa já a desenhar o nosso modelinho. Nesse momento, a gente vai criar uma função, ou uma sub, chamada enter, que vai servir para definir qual vai ser o frame que a gente vai estar usando. Quando a gente vem no nosso player, eu vou abri-lo com o Paint, o aplicativo Paint. Então, por exemplo, nós temos aqui 10 linhas com animações da horizontal. Cada linha é uma animação da horizontal. Então, se eu disser, por exemplo, que eu quero pegar um estado, se eu pegar o meu y igual a 0, esta linha vai ser utilizada como animação. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu disser 6, esta linha é utilizada. Cada uma delas representa um state para a gente. Okay? Um falling, um jumping, um running, um sitting, dependendo da linha que a gente está tratando. Okay? Então, neste momento, no nosso código, o que a gente vai fazer é definir que o nosso player frameX é igual a 0. A gente vai tratar o deslocamento na horizontal em outro código. E com isso, a gente consegue trabalhar com o nosso player, with player, and with. E agora a gente consegue selecionar um case de acordo com o estado. Então, select case, me state, and select. Ok, então vamos lá.
Quando o state for, por exemplo, select case no state. Case state sitting. Quando o state for sitting, a gente vai ter o nosso frame y igual a 4. E o nosso max frame também vai ser 4. Só que a gente ainda não criou o max frame na nossa classe player. Então vamos criar aqui o nosso frame x, frame y. Vamos ter aqui um max frame. Vamos definir aqui um max frame. Vamos colocar aqui 8. Ele vai ser alterado, poderia ser 0. Ok? Voltamos para o nosso. Então, case state sitting, nosso frame y, lembra, nosso mapeamento lá dentro da nossa textura, vai estar na linha 4, né, que é de 0, seria a quinta na nossa posição, e a máxima quantidade de frames que ele vai deslocar à direita. Vamos repetir esse código agora para todas as outras states. Então, eu vou copiar esta linha. O próximo status agora é o running. Quando o state for running, vai ser 6 e 8. 6 e 8. Próximo state é o falling. E no falling é 8 e 6. Depois do falling nós temos o rolling. E para o rolling vai ser 3 e 6. Depois do rolling nós temos o diving. E no diving nós temos 3 e 6. Status diving. 3 e 6. Só dar uma ajustadinha aqui, só para... É frescura, é cosmético, mas eu gosto. Aqui no diving, a gente vai ter mais uma situação. O nosso VY, ele vai ser igual a 15. Ok? E, finalmente, nós temos o hit. E no hit nós temos 5 e 10. Ok. Debug, compile e save. Vamos criar agora uma sub ou function, vamos chamar uma sub, e que vai ser o handle, vai ser um handle para o player. Na verdade, esse também vai estar selecionando o estado do player, mas de acordo com a tecla que a gente vai estar pressionando. Okay? Vamos chamar de sub handle input. Vamos declarar uma variável i como longo. A gente vai usar ela mais para frente. Então agora a gente começa a selecionar o nosso caso. Então, with player and with. Vou colocar um select case me state e um end select. Legal. Então vamos começar com o nosso primeiro caso. Sitting. Então, case
state city. Quando o nosso player estiver sentado, a gente vai checar se a gente vai estar pressionando a tecla para a esquerda ou para a direita, e a gente muda o state dele para running, ok? Então vamos lá. If nosso input keys exists cstr vb key left or input keys exists cstr vb key right, then and if. Ou seja, se uma dessas duas teclas tiverem sido pressionadas, ele vai fazer alguma coisa. Aqui a gente pode observar, a gente vai usar muito esta informação. Então a gente pode criar uma função do suporte também. Vamos chamar aqui function exists, que vai receber um valor as num e vai retornar uma string para nós. E vamos dizer que a nossa função vai ser tudo isso daqui, ó. O nosso exists, ele vai ser igual ao input key, keys exist, converte para string o nosso val. Com isso, a gente pode substituir aqui por exists vkleft ou exists right. Diminui bastante o nosso código, ok? Ou seja, se pressionarmos a tecla para a esquerda ou para a direita e o estado atual for sitting, a gente vai dar um call para um set state que a gente ainda não criou e vamos passar um states running com uma velocidade de 1. Então precisamos criar um set state dentro da nossa classe player. Então, vamos criar aqui um function set state que vai receber state as states e uma speed, vamos colocar como single, ok? E dentro da nossa classe player, a gente também vai declarar uma variável public player status as new player state. E aqui a gente inicia ela me player status, c player state, o game, nós temos um game aqui, né? Então passo aqui o me ponto game. Legal. Debug, compile. Com isso a gente já consegue brincar com essas informações dentro da classe cPlayerState. Então vamos salvar. Set states, set state
state. E a gente já não precisa nem clicar no state running. A gente quer passar o running e 1. Ok. Outra condição, else if a tecla pressionada for a tecla Enter, ou seja, exists VB key return VB key returning, then we don't call para set state, e aí a gente passa o state rolling com uma velocidade 2. Então o estado atual é sentado, sitting, e a gente pressionou a tecla left ou right. Ele vai para o state running. Se a gente pressionar a tecla Enter, ele vai para o state rolling. Se a gente pressionar as duas, ou para a esquerda ou para a direita, e ainda pressionar a tecla Enter, ele vai para o running e o rolling ao mesmo tempo. Okay? Vamos agora para um novo state. Nesse caso, a gente começou com sitting, agora vamos para o running. Case state status running. Se a gente estiver no state running e se a gente pressionar a tecla para baixo, ele vai para o estado sentado, sitting. Então, if exists VB key down, then and if a gente dá um call para o set state e a gente passa o sitting, e para o sitting a velocidade vai ser 0. O que mais? Else if, se nós pressionarmos a tecla Up, else if exists VB key up, a gente vai acionar o state jumping. Set state jumping com velocidade de 1. Ok. E a gente ainda pode dar um enter e ele vai para o rolling. Else if exists VB key returning, then a gente dá com o set state e passa o rolling com velocidade 2. Debug compile. Com isso a gente já está testando dois estados do nosso player. A gente está testando. Se ele estiver sentado, a gente pressionando, né, a tecla para a esquerda ou para a direita, ele vai para o running. E se ainda pressionar o enter, rolling. Ah, legal. Foi para o state running. Ele está rodando. Se a gente pressionar a tecla para baixo, ele senta. Se a gente pressionar a tecla para cima, ele pula. E se a gente der um enter, ele vai para o state rolling. Vamos agora ao state jumping. Case jumping. Ok. Para a gente pular, a gente tem algumas condições. A primeira, por exemplo, se ele estiver no chão. Então, if on ground, se ele estiver no chão, then o nosso VY vai ser igual ao ponto VY menos 28. Vou colocar esse valor 28, mas depois a gente testa. A ideia é que, como nós estamos com OpenGL,
ele de baixo para cima quando a gente quer subir, né? E se a gente vai pular, vai subir. Eu não sei se é. A gente testa com menos 28 aqui, depois eu vejo se funciona. E aí a gente vai testar agora a posição VY. Então, if o VY for maior que o nosso weight, então a gente dá um call do set state falling. Beleza. Tá subindo, ele sobe até um limite, e se ele atingiu, se o nosso VY for maior que o weight, aí ele começa a cair. E se a gente pressionar a tecla Enter, ele vai para o estado rolling. Então, if exists o nosso VB que retorne, VB que return, then então onde if aqui, a gente dá um call do set state e a gente passa o rolling 1 e 2. A gente tem uma outra condição, else if a gente pressiona a tecla para baixo, aí a gente vai dar um call para o set state diving e a gente vai passar 0. Ok, debug, compile, save. Vamos para mais um state. Agora nós vamos para o state falling. Ele está caindo. Case state falling. Ou seja, se ele estiver no chão, quando ele atingir o chão, a gente vai para o running. Então, if on ground, then a gente dá um call para o set state running. Vamos colocar na mesma linha. Else exists VB key down, then a gente dá um call para o set state diving 0. Else. Então vamos lá. If on ground, then call para o set state running. Else, vamos colocar um else if exists VB key down, then end if. É melhor fazer essa sintaxe mesmo, pelo menos não tem problema. Ok, agora vamos para o state rolling. Eu acho que o rolling é um pouquinho mais trabalhoso, mas nada de absurdo. Então, case states rolling. No caso do rolling, a gente vai testar se a tecla Enter não estiver sendo pressionada e ele estiver no chão. Aí a gente vai para o running. Ok?
Então, if not exists bebê que return. Se a tecla Enter não foi pressionada e ele estiver no chão, end ground, then ground if aqui. A gente muda o state dele para running. Call set state running. Muito bom. Outra condição. Se a gente não estiver pressionando a tecla Enter, porém ele não estiver no chão, a gente vai acionar o state calling. Então, not exists bebê que return and not on ground, then not. A gente passa o state falling. Falling. E a gente põe o que mais a gente pode testar? A gente testou já o rolling. Se a gente não tiver com a tecla Enter e ele estiver no chão, running. Se ele não tiver, então ele está no ar, é o falling. E se a gente pressionar Enter e a tecla Up e ele estiver no chão, a gente aumenta o VY dele, beleza? Então, else if exists bebê que return and exists bebê que up and on ground, then bebê que up. A gente diz que o VY vai ser igual a VY mais 1. E o que mais? A gente pode testar se a tecla down para baixo for pressionada e ele não tiver. E a gente passa o status dive. Eu acho que só isso. Else if exists bebê key down and not on ground, then a gente dá um call set state diving e a gente passa 0. Não é tão debug, compile e save. Sobrou para a gente agora o state diving. Easy states diving. Se ele já estiver no chão, ele vai para o running. Então, if atingir o chão, então a gente dá um call para o set state running. E passar. Vamos fazer com a mesma sintaxe para que a gente não se perca. End if. Tem mais alguma condição? Else if a gente teclar Enter e ele não estiver no chão, a gente passa o rolling. Então,
else if exists que return and not on ground. Então a gente dá um call para o set state boolean. Vamos passar 10. Ok. Com isso, a gente já conseguiu passar os states que a gente vai precisar estar trabalhando. Tem mais algum? Tem o hitting, né? Ainda precisamos do evento, testar o hitting aqui, ó. Case status hit. Ele foi acertado. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos declarar static counter as long. E a gente faz assim, if counter for maior que 100, então end if. Se o counter for maior que 100, a gente zera ele. Counter passa a ser 0. Deixa eu até dar para deixar na mesma linha. Isso. Acho que não tem problema a gente deixar ele ali. Não. Then counter é igual a 0. Beleza. Agora a gente vai testar o seguinte. Dentro do próprio... Se o counter for maior que 100, counter é igual a 0. Else counter é igual a counter mais 1. Beleza. E aqui, se o counter for igual a 0, a gente vai checar se o player estiver no chão, then end if. Se ele estiver no chão, a gente dá um call para um state running. E que valor vão passar? Else if not on ground, se ele não estiver no chão. Então a gente vai chamar o state falling, call set state falling. E a gente passa o estático é estático, né? Então ele vai acumular o contador. Maior que 100, vira 0. Se vira 0, ele checa. Se estiver no chão, ele vai para o running. Se não estiver no chão, ele vai para o falling. Caso contrário, ele incrementa o contador. Beleza, acho que aqui a gente consegue. Debug, compile e save. Vamos acessar lá o nosso player agora e vamos ver o que mais que a gente vai precisar alterar lá em cima. A gente criou um max frame. Legal, vamos preparar para animação. Então aqui a gente pode declarar um public fps como longo, um frame interval também como longo, um frame timer como longo. E também o estado atual.
Isso, public. Estado atual. Para que a gente possa fazer as atualizações no status quando a gente trabalha com a função setState aqui. Beleza. Aqui, antes de passar o nosso player status, vamos definir que o nosso FPS 20 frames por segundo, tá bom. E o me frame interval vai ser igual a 1000 dividido pelo meu me FPS. O meu me frame time vai ser 0. Acho que 0, tá bom. E vamos falar que o nosso me current state vai ser igual state sitting. Não sei se ele vai conseguir ler desta forma, mas a gente vai passar aqui. Debug compile. Com isso, agora no nosso update, a gente vai precisar mexer com algumas informações aqui. No nosso update, a gente vai chamar o nosso call player status e handle input, para que ele consiga fazer a leitura aqui no nosso player state da tecla que vai ser pressionada. Ok. E a gente já pode trabalhar com a animação do sprite. Vamos chamar de sprite animation. Beleza, então vamos lá. If me frame timer for maior que me frame interval, then and if o meu frame timer é maior que o meu frame interval, então eu zero o meu frame interval. Me frame interval vai ser 0. Se ele for 0, eu testo agora o meu frame x. If me frame x, se ele for menor que me max frame, então, meu frame x é menor que meu max frame. Então, meu me frame x vai ser igual a me frame x mais 1. Else, meu me frame x vai ser igual a 0. Me ou eu ponho tudo numa linha só, else, vou pôr numa linha só. Vamos ver o que dá isso aqui. Porque depois eu tenho que só trabalhar com o contador do meu frame timer. Caso ele não seja, eu vou incrementar. Então, me frame timer vai ser igual a me frame timer
mais alguém, mais meu delta time. E com isso a gente tem que trabalhar com o nosso delta time. Aqui no nosso módulo window, a gente criou as variáveis e a gente já vai ter o nosso delta time, que vai estar sendo calculado aqui. Com isso, a gente já consegue passar o nosso delta time. Então, aqui no nosso draw e scene, a gente vai passar o delta time. A gente vai multiplicar por 1000, porque senão ele vai dar um número muito pequeno, eu tenho que mexer nas outras variáveis. Uma vez que eu passo no draw e scene, eu tenho que atualizar as outras chamadas também. Então, draw e scene chama o draw. Então, aqui o draw e scene recebe o delta time e aqui no column do draw ele passa o delta time. O draw o draw e scene chama o draw. Então, no nosso draw ele recebe um delta time e no game update ele passa o delta time. Então, no nosso game update ele recebe o delta time e no player update ele passa o delta time. Novamente player update ele recebe o delta time e com isso a gente consegue utilizá-lo aqui no frame time. Debug, compile. Ou seja, o que falta para a gente? Vamos configurar agora a nossa função setState, que a gente utilizou lá no playerState, que vai estar interagindo com essa. Não, o que acontece com ela? Uma vez que eu passar o state aqui, ele vai se tornar o state atual. Então, current state vai ser igual ao state que eu estou passando. E com isso, a gente pode já dizer que o state atual efetivamente lá no nosso player status é o current state. Então, call player status set state e a gente passa o current state. Beleza. Aqui a gente pode começar a trabalhar com aquelas variáveis que a gente criou no game, essa do speed. Então aqui a gente vai dizer que o game speed vai ser igual a game max speed vezes o speed que a gente está passando aqui. E nesse momento a gente pode chamar a nossa função enter. Lembra, a nossa função enter dentro do player state, ela vai checar qual vai ser a posição dentro do nosso modelo, né, da nossa textura, para que a gente possa fazer o crop da imagem. Eu acho que com isso a gente já consegue trabalhar com a animação. Vamos ver se está funcionando. Debug, compile, save. Então, no nosso módulo main não tem alteração, a gente já está lendo o player, a gente fez alteração no nosso módulo window, nós incluímos um timer, nós inicializamos o timer quando ele é ativado, a gente está calculando o delta time aqui para poder utilizar, aqui a gente calcula o delta time, aqui a gente chama o timer proc. Caso a gente queira disponibilizar o FPS na tela,
Com isso, o Activate starta. Aqui nós não temos mais nenhuma alteração. Na nossa classe Game, a gente incluiu as informações de Speed e Max Speed. Atualizamos com o Delta Time. Na nossa classe Player, nós criamos o Player States para trabalhar com o Player State. Inicializamos ele aqui. Aqui a gente chama o Handle Input. Aqui a gente faz a animação na posição horizontal para pegar o frame que nos... Aqui tem mais um detalhe, né? A gente... If MeFrame Time mark frame interval, MeFrame interval. Aqui é MeFrame Timer. Ok. Nosso Player State. A gente criou uma função que existe e, na verdade, se eu for testar, ela vai checar contra uma variável boolean, não um string. Então aqui eu tenho que mudar para boolean. Debug, compile, save, Alt F11, Alt F8, main. Opa, temos o nosso player funcionando. Se a gente apertar a tecla para baixo, rolling, pula, baixa. Legal. Vamos agora trabalhar com o Scrolling Background.